Olá, sou Ludmila e esse é o vídeo referente à 10ª aula da disciplina de Ecologia Geral para os cursos de Agronomia e Medicina Veterinária do IFMG Campus Pambuí, no modelo de estudos não presenciais. O tema da aula de hoje é Ecologia da Conservação aplicada às atividades agropecuárias. Então, para a gente falar de ecologia, a gente também precisa falar a gente fala da importância dos ecossistemas, da importância das relações ecológicas, e por isso a gente precisa também falar do que está destruindo todas essas relações e destruindo todo o ecossistema. As maiores ameaças à diversidade biológica hoje são essas principais aqui: a destruição do hábitat, fragmentação e degradação do hábitat, que geralmente elas são realizadas conjuntamente, tá? Estão muito associadas. Superexploração, ou seja, o uso demasiado das espécies para consumo humano, introdução de espécies exóticas e aumento de ocorrência de doenças. Essa superexploração aqui está relacionada principalmente aos animais e espécies silvestres, por exemplo, os peixes. Introdução de espécies exóticas, nós já falamos muito em outras aulas a respeito dessas introdução e da gravidade que tem para a destruição desses ecossistemas, e o aumento da ocorrência de doenças, que está relacionado principalmente ao contato dos animais e das espécies silvestres, dos organismos silvestres, com os organismos domésticos ou com o próprio homem. Então, essas doenças estão relacionadas diretamente, principalmente a esse tipo de contato, e tem desenvolvido diversos tipos de doenças. Então é importante a gente também contar como uma ameaça à biodiversidade. Não dá para falar então de conservação biológica sem citar um evento ou dois eventos específicos que estão ocorrendo muito no Brasil nos dias de hoje, nos dias atuais, que é o desmatamento e degradação da Amazônia e do Pantanal, através dos incêndios, né? Então, nos últimos 3 anos, a gente tem visto uma elevada quantidade, um aumento significativo da degradação e do desmatamento desses dois principais biomas. Porque apesar dos incêndios serem muito frequentes em todo o Brasil, principalmente na época de seca, que é esse período de agosto a abril, a gente tem na verdade, de agosto a dezembro, a gente tem uma frequência, a gente tem um foco agora de destruição muito grande na Amazônia e no Pantanal, que são ambientes riquíssimos em termos de biodiversidade, como eu já falei em diversas aulas para vocês. E esse desmatamento tem sido realizado principalmente por incêndios. Na Amazônia, especialmente, há uma derrubada das árvores, que é um ambiente que geralmente é úmido, que não pega fogo fácil. Então, anteriormente ao início dos incêndios, há um desmatamento para que as espécies sequem um pouco, reduzam a umidade e assim coloquem fogo e esse fogo se espalhe. Então, quais as principais causas desse tipo de ação? As principais causas, já se sabe hoje, é o seguinte: nós temos as mudanças climáticas que propiciam o espalhamento e a velocidade desses incêndios, mas os incêndios, 99% deles nesses dois ambientes são criminais. São incêndios criminosos que estão associados ao sentimento de impunidade perante a legislação ambiental. Então, nós temos uma legislação ambiental muito robusta. No entanto, o monitoramento, o controle, a prevenção de incêndios criminosos como esse, ela é baixa no Brasil, que possui uma grande área. O Brasil possui uma grande área e por isso fica difícil de controlar esses atos criminosos, mas o sentimento de impunidade é muito grande e tem ocorrido não só o sentimento, mas a impunidade perante os crimes ambientais. Isso tem causado grandes problemas com o não cumprimento da lei em diversas partes do país, especialmente na Amazônia e no Pantanal, tá? Então, as queimadas, como eu falei, são muito frequentes no Brasil. Aqui a gente tem os biomas e a relação das queimadas. Vocês percebem que alguns biomas ele tem até reduzido,
mas no Cerrado e na Amazônia, no Pantanal, por exemplo, no Cerrado continua crescendo esse número de incêndios. Nós temos um número de destaque aqui negativo para 2020, que é um recorde de foco de incêndio na Amazônia, tá? No Pantanal, desculpa. E aqui esse gráfico mostra no Brasil. E aqui nós temos a extensão desse incêndio, ela é capaz, a gente consegue ver através de imagem de satélite. Então nós estamos desenvolvendo diversas técnicas de acompanhamento de focos de incêndios, de controle, mas a impunidade tem reduzido a eficiência de todas essas técnicas de controle. Pessoal, hora nenhuma aqui vocês vão me ver romantizando a ecologia, tá? Eu não estou aqui para falar que a gente tem que estudar ecologia para proteger os animais e proteger a biodiversidade, porque a diversidade é linda e é importante para a nossa paz espiritual. Vocês não vão me ver falando isso, por quê? Porque para mim, principalmente apresentando conteúdo para vocês, não é a forma como que a gente tem que abordar. A biodiversidade é importante sim, mas a gente tem que pensar na prática como ela funciona. Então nós estamos destruindo uma riqueza, não só uma riqueza bela de se ver, mas principalmente uma grande capacidade de gerar tecnologias por meio de genes. Nós estamos destruindo uma diversidade genética gigantesca que pode ser a solução para diversos tipos de aspectos de saúde e relacionado à atividade agropecuária, por exemplo. Nós temos parasitas, nós temos pragas que estão se tornando resistentes e os genes que podem trazer soluções para o desenvolvimento ou melhora da agricultura e da pecuária estão sendo destruídos. Sem falar no que eu já falei lá no início da questão dos serviços ecossistêmicos. Nós não temos tecnologia, não teremos tão cedo tecnologia para repor a água que os ambientes naturais ofertam em quantidade e qualidade, principalmente. Nós não temos tecnologias que controlam a erosão, a não ser os ambientes naturais, que controlam o clima, a umidade do clima, a homogeneidade do clima, que é uma característica do Brasil, que não tem grandes discrepâncias de temperaturas ao longo do ano. Então nós estamos cometendo um erro muito grave, destruindo e desmatando o ambiente sem pensar nas consequências. Então as consequências vão sim ser agravadas e rapidamente. Nós não estamos falando de 50 anos, nós estamos falando de 10 anos. Então 10 anos a agricultura toda vai ser modificada se a gente não conseguir controlar esse tipo de ação criminosa. As leis existem, devem ser cumpridas e por isso que a gente precisa pensar na biodiversidade de uma maneira mais prática, como uma forma de um investimento que a gente está fazendo na nossa principal forma de desenvolvimento econômico. Então nós somos muito dependentes da agricultura e da pecuária, financeiramente, economicamente e para manutenção da alimentação, e nós temos que desenvolver tecnologias ao invés de ficar abrindo áreas para maior plantio, porque nós temos áreas suficientes que já estão degradadas para esse tipo de uso, tá? A gente não precisa de novas áreas. Então se a gente observar aqui para o Cerrado, por exemplo, nós continuamos realizando a degradação, nós estamos reduzindo de uma maneira menos significativa a vegetação nativa, tá? Ao longo dos anos essa degradação tem se reduzido para o Cerrado, no entanto, nesses últimos 3 anos isso está modificando, está voltando a aumentar, ok? Mas a gente tem um aumento de uso de pastagem de agricultura, que são características do Brasil. Geralmente, a degradação no Brasil, de áreas naturais no Brasil, ocorre para ocupação agropecuária, porque são atividades mais frequentes. Então, 43% dessa degradação está relacionada à agropecuária. E aí, a gente tem também
Essas áreas não vegetadas, essas áreas urbanizadas, essas áreas antropizadas, seja para indústria, seja para cidades, que também são relevantes. Mas os principais impactos das atividades industriais está relacionado à degradação por poluição. E a agropecuária ela tem também sido destaque na questão de ocupação de terras, ou seja, de modificação de áreas naturais para expansão agrícola. Eu trouxe aqui exemplos de fontes de degradação, de problemas de degradação da biodiversidade relacionada à agropecuária. Então nós temos, por exemplo, a fragmentação. A fragmentação o que é? É eu pegar uma área que antes era completamente coberta de uma vegetação e fragmentar, ou seja, dividir essa área em duas ou várias partes. Isso é um processo de fragmentação que reduz em muito a biodiversidade. Mas se vocês olharem principalmente na Mata Atlântica, principalmente no Sudeste, nós temos a maior parte da vegetação remanescente, ela está fragmentada. E onde estão muitos desses fragmentos? Dentro das propriedades rurais. E esses fragmentos, apesar de a gente reduzir significativamente a biodiversidade, eles são muito importantes para a manutenção da biodiversidade local. Então, por isso que eles estão protegidos por lei. Nós temos a propriedade rural, toda propriedade rural tem que ter uma reserva legal. E essa reserva legal nada mais é do que um fragmento de vegetação. Então, nós precisamos preservar esses fragmentos porque eles são importantes sim para a geração de serviços ecossistêmicos, especialmente daquele produtor que tem a reserva legal. A água, o clima, o microclima, o controle de erosão, o controle a quantidade de nutrientes está muito relacionada com a reserva legal daquele ambiente. E aí, talvez, muitas das vezes a gente não enxerga esse tipo de relação, ou acha que esse tipo de relação só trará benefícios a longo prazo. Mas isso é errado, a gente já tem dados que comprovem que os fragmentos são muito importantes para a produtividade agrícola local. E quais são os problemas desses pequenos fragmentos? É que muitas das vezes os plantios eles são muito próximos desses fragmentos e acontece o que a gente chama de invasão de espécies exóticas nesses ambientes. Por quê? As culturas, geralmente, elas são compostas de espécies exóticas. E essas espécies exóticas, elas não respeitam o limite de uma floresta, um limite natural. Então, da reserva legal. Então, ela vai começar a ocupar esse ambiente, a invadir esse ambiente, alterando a biodiversidade dessa reserva legal, o que não é uma característica. Ela vai ocupar esse ambiente, a espécie exótica vai invadir esse ambiente, o que vai alterar essa biodiversidade e vai reduzir a sua importância na oferta de serviços ecossistêmicos. Então, num fragmento, geralmente a gente tem isso naturalmente. Uma borda, que ela pode ser gradual ou abrupta. Lembrando que essa borda gradual, para a biodiversidade, ela é mais importante do que essa abrupta, para reduzir o efeito do plantio ou reduzir a invasão dessas espécies exóticas aqui no fragmento. E nós temos o interior da floresta, que é importante a gente ter um interior onde a biodiversidade é mais elevada. Por que a biodiversidade é mais elevada? Porque aqui a gente tem uma variabilidade de ambientes, de clima, de tipo de solos, que faz com que essa área tenha uma maior biodiversidade. E aqui nas bordas, o que acontece? Nós temos umas espécies muito características de ambiente de alta quantidade de luz, de temperatura, baixa umidade e vento. Muitas que gostam estão adaptadas a esse ambiente. E como eu falei, ficam vulneráveis à invasão de espécies exóticas, contato com plantas e animais domésticos que levam doenças para essas plantas e animais nativos e alteração do microclima. Então, quanto mais irregular é o fragmento, ou seja, mais recortado é o fragmento, consequentemente menor a distância até o centro dele, mais grave é esse efeito. Então é importante que a gente mantenha esses fragmentos dentro das propriedades rurais,
sem recortar esses fragmentos, como aqui nessa figura, para aumentar, porque aqui a distância, tá vendo? A distância é muito menor do centro do que aqui, e com isso manter a biodiversidade e os serviços que estão intrinsecamente associados. Então, se eu tenho uma alta biodiversidade, eu tenho uma alta oferta de serviços, de inimigos naturais para meu plantio, para as minhas pragas, de retenção de umidade, consequentemente de oferta de água através de lençóis subterrâneos, entre outros que a gente já viu lá atrás. E a conexão desses fragmentos é importante. É muito comum em propriedades rurais a gente ter árvores isoladas, né? Em pasto, por exemplo, ou a gente ter alguma app de rio, por exemplo, alguns rios com vegetação no entorno, que acabam conectando dois fragmentos, que acabam conectando duas áreas. Aqui, por exemplo, nós temos um plantio de eucalipto. Essas áreas aqui são todas eucaliptos, plantios de eucalipto. E aqui nós temos alguns fragmentos de vegetação. A manutenção desses fragmentos de vegetação, principalmente se um estiver ligado ao outro, é muito importante para a biodiversidade. E isso já tem sido muito feito em propriedades com selos verdes associadas à certificação internacional, certificação de sustentabilidade. Então nós temos uma associação benéfica, que não, esse tipo de fragmento ela não traz prejuízo nenhum para as culturas. Diferentemente do que muita gente pensa, fragmento natural não vai abrigar praga, não vai trazer mais praga para a cultura, tá? Se for um fragmento natural de qualidade, quanto menor a qualidade do fragmento, menor a contribuição e pode até trazer alguns problemas para as culturas. Então eles reduzem esses conectores, que a gente chama de corredores, ou essas árvores isoladas, elas possibilitam que as espécies se desloquem de um ambiente para outro. Elas se deslocam daquele pequeno fragmento para essas árvores isoladas e posteriormente para as demais. Elas preferem fazer isso, a gente chama isso de trampolim justamente porque é uma espécie de salto, do que passar no meio de uma cultura onde não existe uma árvore isolada ou algum conector. Então esses conectores eles servem para aumentar a biodiversidade. Ele é seletivo, algumas espécies não atravessam essa cultura de forma nenhuma com corredor ou com trampolim, mas ele aumenta sim a diversidade desse ambiente. Então uma fonte de degradação importante que a gente tem que prestar muita atenção em propriedades rurais é o fato da gente não deixar a APP de rio, ou seja, a vegetação no entorno dos rios, que é exigida por lei. Por que ela existe? Então, principalmente para evitar assoreamento e contaminação dos rios. Quando a gente não tem essa vegetação, a água das chuvas, por exemplo, ela carrega uma grande quantidade de sedimentos para dentro do rio, porque os sedimentos vão para a área mais baixa. Então, mesmo que aqui tiver agricultura, mesmo que aqui tiver cultura, mesmo que aqui tiver pasto, esses sedimentos serão carreados. Por quê? Porque a gente não tem uma vegetação. A vegetação, ela retém muito mais sedimentos, ela retém muito mais água, muito mais umidade e defensivos agrícolas do que um pasto ou uma cultura. Então, se você plantar cultura até a beira do rio, os defensivos agrícolas, o excesso carregado pela chuva vai cair no rio e vai provocar a contaminação desse rio e os sedimentos também vão junto. Então, uma floresta ela consegue segurar muito mais sedimentos e ela infiltra essa água. Ela vai provocar a infiltração dessa água e jogar lá para o lençol freático. E essa água vai ficar, e esse tamanho de rio, ou seja, percebam que aqui é o tamanho da caixa, o tamanho do encaixe do rio, ele está menor do que aqui. Então, consequentemente, você vai ter uma menor reserva de água em rios assoreados. E aí o proprietário rural vai ter uma menor oferta de água, vai ter uma menor disponibilidade de água. Isso aqui funciona como uma caixa d'água natural.
tá? Se você mantém a vegetação, você mantém essa caixa d'água natural. Por que é importante a vegetação infiltrar a água também? Porque isso reduz a velocidade com que a água chega no rio. Em períodos fortes de chuva, o rio ele não consegue sustentar essa grande quantidade de água, por isso que ele extravasa e ocorrem as inundações, tá? Então é importante que haja a mata ciliar, é um dos recursos mais importantes para o proprietário rural manter um dos serviços mais importantes para ele, que é não só a quantidade de água que existe ali, como a oferta de água, a disponibilidade de água durante todo o período do ano, tá? Então, o assoreamento é uma das principais fontes de degradação que afetam o produtor rural. Aliada a isso aqui, nós temos a eutrofização. Então, lembrando que eu falei que aqui está segurando sedimentos e defensivos. Defensivos, de uma certa forma, são matéria orgânica e a vegetação, não só a agricultura, como as espécies naturais, vegetais, gostam de nutrientes, gostam de nitrogênio, gostam de fósforo. Então, naturalmente, nós temos o carreamento desses nutrientes de florestas para o ambiente aquático, e as algas consomem esse nutriente, as macrófitas, que são as plantas aquáticas, consomem e crescem naturalmente. Quando a gente tem os fertilizantes artificiais, nós estamos aumentando a oferta desses nutrientes. Então, nós temos uma maior quantidade de nutrientes, também pode vir de esgoto, viu, gente? Nós temos um excesso de nutrientes. Então, vai multiplicar, as algas vão bombar, vai ter um boom de algas, um boom de macrófita, e aí essas algas, para sobreviver, elas consomem oxigênio. E o oxigênio que era para as outras espécies vai faltar e vai morrer todo mundo. E aí, um lago eutrofizado, a qualidade da água é péssima. Tanto é que até o cheiro é forte. Por quê? Nós começamos a ter, não tem mais oxigênio, vai crescer bactérias anaeróbicas. Essas bactérias anaeróbicas que provocam aquele cheiro. Então, em propriedades rurais, é importante a gente observar que ambientes aquáticos que estão sendo cobertos por plantas aquáticas de maneira excessiva e que o ambiente não retorna aquela... que quando chove essas plantas não vão embora ou reduzem significativamente, é porque o ambiente está sendo eutrofizado. Ou seja, as plantas aquáticas vão ocupar ali e vai reduzir a quantidade, o tamanho também da caixinha d'água, como a gente viu lá na sucessão. Então, você está acelerando o processo de sucessão, e esse processo de sucessão, que era para retornar lá no início, ele não será retornado e vai acabar com a sua caixa d'água natural. Um outro tipo de degradação está relacionado ao aquecimento global. Quais são as fontes de aquecimento global? Qual que é o resultado? Por que o clima está alterando de maneira significativa, de forma mais acelerada do que seria naturalmente? Porque nós estamos lançando de maneira excessiva os gases do efeito estufa, que é o dióxido de carbono e metano. Dióxido de carbono, principalmente queimadas, já falei dele. Quando a gente pegar um carbono, por exemplo, que estava lá armazenado, que a natureza sabiamente colocou lá, enterrado, para não estar disponível no ambiente, não desequilibrar o ambiente, nós tiramos esse carbono e jogamos no ar. Então, a gente está causando um desequilíbrio, um excesso de carbono. As queimadas é a mesma coisa. O carbono que está armazenado lá na floresta, nós queimamos essa floresta e esse carbono vai para o ar. E esse ar é completamente alterado. O aquecimento global, portanto, é um dos principais impactos que a gente tem hoje, que vai trazer alterações catastróficas para a agricultura e para a pecuária, tá? E o metano também, gente, o metano é o vilão? Por quê? Ele é o mais eficiente na captura da radiação, tudo que a gente não quer. Então ele é 20 vezes mais eficiente na captura da radiação do que o CO2. Então ele está aumentando esse efeito aqui.
16% das emissões mundiais de gases de efeito estufa vem dos gases do metano residual da pecuária. Então a pecuária, sim, gente, ela é um grande emissor de metano, e para isso, para reduzir isso, o que a gente precisa? Avaliar tecnologias, uma realização de manejo adequado dessas espécies. Então, quando a gente está falando de tecnologia, quando eu falo da importância da tecnologia, está associada a isso. A gente precisa de espécies que emitem menos, espécies animais que emitem menos metano, práticas de manejo que faz com que esses animais emitem menos, e o consumo controlado também, tá? Não é a troca não é banalizando o consumo de carne, muito pelo contrário. A gente tem que tentar um meio termo aí, a gente tem que tentar um caminho sustentável, porque a gente também não consegue converter a nossa produção de carne toda em produção somente vegetal. Nós não iríamos resolver o problema, mas a gente precisa sim reduzir o desperdício e aumentar principalmente tecnologia. E essa tecnologia vem de onde? Vem dos ambientes naturais. Vacinas, tecnologia de genética, principalmente de genes que estão em espécies que a gente nem imagina, que hoje com o transgênico você consegue colocar gene de outras espécies nem um pouco relacionadas com os bovinos e aumentar a eficiência e também de produção de carne, e também a redução dos gases do efeito estufa ou de algumas outras características degradativas. Então tá tudo lá em florestas, em ambientes altamente preservados e com uma biodiversidade, com o maior número de espécies, com o maior número de genes possível. Que é a característica do Brasil. A gente não tem países que têm uma biodiversidade tão elevada como essa, um recurso que está ali armazenado, mas que a gente ainda não sabe como utilizar completamente, a gente já utiliza parcialmente. Nós utilizamos, por exemplo, genes de água-viva ou genes de espécies que não são de alimentação. Então não é só proteger as espécies que nós ingerimos, a gente precisa proteger os genes de outras espécies que a gente acha que não tem nenhuma relação com a produção ou com a parte econômica. O que é feito hoje, então, para conservar a ecologia? Os ecossistemas? Por que a gente precisa de conservar esses ecossistemas, essas unidades que eu vou falar aqui? Então, a gente precisa conservar áreas, a gente precisa separar aquilo que é produtivo daquilo que a gente vai conservar. A gente tem que conservar áreas, não dá para a gente conservar todos os genes no laboratório, todas as sementes. A gente precisa conservar o ecossistema como um todo. Então, a gente tem as áreas protegidas, que são para conservação desses ecossistemas. Então a gente pode também fazer as restaurações de comunidades em hábitats degradados, que é uma forma de proteção, mas exige um recurso muito mais elevado. O que a gente tem hoje na legislação? A gente tem as áreas protegidas pelo governo e as particulares. Nós temos as áreas protegidas pelo governo, que são as nacionais, regionais e locais, que são as unidades de conservação, e as organizações de conservação e pessoas físicas que adquirem propriedades particulares para a conservação. E nós temos diferentes graus de intervenção. O que seria essa intervenção? Seria como a gente pode utilizar. Se a gente não pode tocar só para pesquisa, ou se a gente pode utilizar de maneira sustentável. Então, dentro desses três aspectos, nós temos as unidades de conservação, que são áreas onde a gente protege todos os recursos de uma maneira natural, com as suas relações e tudo funcionando. Nós temos 12 categorias no Brasil e, como eu falei, elas se diferenciam por tanto que você pode mexer nelas. Você só pode realizar pesquisa, ou nem isso, ou você só pode utilizar os recursos de maneira sustentável, ou seja, retirar daquele ambiente o que naturalmente o ambiente será capaz de recompor em um determinado período de tempo. Então é importante lembrar o quê? Que para as unidades de conservação nós temos diversas unidades de conservação
elas cobrem uma área importante no Brasil que a gente precisa ter. E é importante que a gente lembrar que nós, brasileiros, precisamos muito dessas áreas. E temos países desenvolvidos que não possuem essa riqueza. E essa riqueza a gente tem que conservar, mas a gente tem que proteger e monitorar essas áreas para manter a qualidade dessas áreas. De nada adianta, como é o caso do Brasil hoje, ter muitas unidades de conservação e muitas delas degradadas. Então, se você observar em números, a gente tem uma quantidade de unidades de conservação significativa no Brasil. Não é perfeito, longe disso, mas a gente não tem, a grande parte dessas unidades de conservação estão em processo de degradação. Outras áreas que são importantes para a conservação, que eu até já falei de duas, que estão lá no Código Florestal, e são voltadas principalmente para os produtores rurais, são essas daqui. Então, nós temos as APPs, a reserva legal, como eu falei, mas o que seria essa reserva legal, então? Então, seria uma área, nós vamos falar dela mais para frente, uma área a ser conservada dentro de toda a propriedade rural. Nós temos a APP, que é uma área de proteção permanente, então nós temos a APP de nascente, que é preservar o entorno de nascente, APP de curso d'água, que é preservar essa vegetação no entorno dos cursos d'água, APP de lagos e lagoas, que é preservar a vegetação no entorno de lagos e lagoas, mas a gente também tem outras que são áreas de uso restrito, que são áreas de inclinação de 25 a 45 graus, que a gente pode ter uma utilização sustentável dos recursos. Temos a APP de topo de morro, onde a gente tem os topos de morro de 100 metros e 25 graus, que a gente tem que proteger. E nós temos outras áreas que são necessariamente, por leis, devem ser protegidas. E aqui nós temos também algumas características dentro do Código Florestal que é importante a gente falar, que é uma área de servidão administrativa, que é uma área, por exemplo, uma linha férrea, uma linha de transmissão que passa dentro da propriedade do produtor rural, que ela é considerada de servidão, e aí o produtor rural pode considerar aquilo como uma reserva legal, tá? Pode descontar do tamanho da reserva legal que ele tem que ter. E a área rural consolidada também é um conceito importante desse novo Código Florestal, que são as áreas que o produtor rural já utilizava para a produção, para atividades produtivas, antes de julho de 2008, tá? Então, isso aí, as regrinhas que eu vou falar aqui, elas são gerais, algumas regras do novo Código Florestal, que eu acho que é importante a gente associar a ecologia e a conservação, mas nós temos algumas características específicas que devem ser abordadas, que não serão abordadas aqui. Então, a APP de curso de água, ela funciona da seguinte forma: a proteção dessa vegetação está relacionada à largura do rio. Então, quanto maior a largura do rio, maior a quantidade de faixa de vegetação que você tem que deixar no entorno dos rios. Então, nós temos aqui, varia de 30 essa faixa para largura de rios de até 10 metros, e acima de 600 metros de largura de rio, nós temos a obrigatoriedade de proteger 500 metros de vegetação. A mesma coisa acontece com rios e lagos, tá? Lagos e lagoas, que a gente tem uma quantidade de vegetação necessária para proteger, dependendo do tamanho da lagoa. E para nascentes, com algumas exceções, nós temos que proteger 50 metros de raio no entorno das nascentes. Então, nós temos também algumas áreas que são necessariamente protegidas por leis, que são o terço superior de topo de morro, montanhas, montes, serras com altura mínima de 100 metros e inclinação média maior que 25 graus, como eu já falei. Altitudes maiores que 1800, não importa o tamanho do imóvel, não importa o tamanho da propriedade, ela tem que ser preservada. Encosta ou parte de encostas, então quando a declividade é superior a 45 graus
essa área tem que ser protegida. E por que isso aqui, gente? Por que dessas APPs? Essas áreas são extremamente sensíveis e extremamente propícias à degradação. E essa degradação, ela não só vai afetar a biodiversidade, como ela vai afetar o produtor rural. Se eu fizer uma plantação, um cultivo em 45 graus, as chances de chover e de carregar sedimentos, de assorear rios e de causar inundações é muito grande, de causar desastres é muito grande. E essas áreas aqui, elas são dificílimas de recomposição. Então, uma vez degradado, é muito difícil de recompor. E esses ambientes aqui são, como eu falei, têm baixa resiliência, então eles têm baixa capacidade de voltar ao que era antes e são muito sensíveis, ou seja, baixa resistência. E por isso que eles são protegidos. Aí sobre as reservas legais. A reserva legal, ela não tem nenhuma característica física que faz com que a gente tenha que protegê-la. A ideia é contribuir para a biodiversidade, manutenção do ciclo da água, como eu falei, controle do clima e fertilidade do solo, ou seja, manutenção dos serviços ecossistêmicos que são importantíssimos para o produtor rural daquela propriedade. Só que ele não é muito encarado dessa forma. Então, se a gente olhar aqui dentro da Amazônia Legal, quanto de propriedade que a gente tem que proteger? A área de floresta, ou seja, dentro da Amazônia Legal, em área de floresta a gente tem que ter 80% de reserva legal, na área de cerrado 35% e na área de Campos Gerais 20%. Por que 80% em área de floresta, gente? Porque esses ambientes possuem maior biodiversidade, maior riqueza para o país todo. Aqui é pensando como uma nação, tá? Que ali estão os recursos genéticos que são diferente dessas reservas legais de propriedades que a gente encontra aqui na nossa região, que é 20%, essas reservas legais aqui, elas trazem serviços ecossistêmicos importantíssimos para o Brasil todo, tá? Não somente para a região ou para o local. Então, o que é permitido em reserva legal? Sistemas agroflorestais, exploração de recursos não madeireiros, ecoturismo, exploração de madeira e produtos florestais para uso no imóvel rural, ou seja, em baixíssima quantidade. Tudo isso aqui, gente, tem que ser controlado, você tem que ter uma autorização, tem que ter um acompanhamento, tem que ter um planejamento do órgão ambiental. Você não pode simplesmente ir lá na sua reserva legal utilizar da forma como que você acha que deveria ser feita de maneira sustentável, tá? Então essa aqui é uma utilização, essas características aqui são para a utilização sustentável da reserva legal. Portanto, a gente tem diversos tipos de áreas que são legalmente protegidas para a gente manter a biodiversidade, mas é importante a gente lembrar que quando vocês verem números de áreas, de quantidade de área que são consideradas protegidas, elas são áreas protegidas, mas que na prática, na maior parte das vezes, elas não estão com uma qualidade que está condizendo com a proteção, com a conservação. É muito fácil da gente visualizar isso, é só vocês irem nas reservas legais de propriedades rurais do entorno do seu município, que você vai ver diversas reservas legais que não têm uma característica de uma floresta ou de um ambiente preservado. Nós temos muitas espécies exóticas, um ambiente aberto, cheio de clareiras, espécies, a gente não vê uma diversidade de espécies vegetais bacana, não vê uma diversidade de espécies animais significativas. Então, a qualidade desses ambientes tem se tornado um grande problema para a biodiversidade. Então, é importante a gente lembrar que, além dessas áreas protegidas, a gente precisa ter qualidade de proteção dessas áreas, ok? Então, nós precisamos aliar a manutenção dos serviços ecossistêmicos com a produtividade agropecuária. Se nós não fizermos isso, nós vamos sim sofrer danos e o produtor rural que vai pagar o preço mais caro, porque é ele que vai ter sua produtividade reduzida. Então, o que é ofertado com um preço muito baixo ou de graça para o produtor rural, que são esses serviços ecossistêmicos, ele não será mais ofertado.
e aí quem vai pagar o preço são os produtores rurais e indiretamente os consumidores. Então é importante a gente trabalhar a ecologia nesse sentido, de fazer, pensar o que ela traz de benefício para a gente protege ela e nós podemos proteger a biodiversidade de uma forma com que a gente consiga conciliar a produção com a oferta de serviços ecossistêmicos para a gente, ok? Eu estou à disposição, não se esqueçam, tire suas dúvidas, participe dos fóruns e responda as questões semanais. No caso das nossas agora são questões quinzenais. Bons estudos!